Graças e paz, meus irmãos. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Pampulha. Estamos estudando o Novo Testamento, o livro de Mateus, mas exatamente estamos no capítulo 5, versículo 1, onde que vou ler a versão João Ferreira de Almeida corrigida da Bíblia Dake e também vou ler a versão nova tradução da linguagem de hoje do aplicativo Your Version. São ferramentas diferentes para te ajudar a entender a Bíblia. É assim que eu gosto de estudar. E fica uma dica para você. Então, vou ler primeiro a versão escrita aqui na Dake. Então, a Bíblia diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vou ler agora a versão NTLH do aplicativo, que diz assim: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e assentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes são as pessoas que sabem quem são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus os consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão de Deus o que tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede da vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa estará guardada no céu para vocês, porque assim foi mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem, quando você lê o versículo primeiro aqui, você tem uma visão de uma grande multidão. Então, para você entender isso, é importante você ou ver o vídeo anterior ou simplesmente voltar alguns capítulos na sua Bíblia, no versículo 4, que você vai ter essa visão do que aconteceu para que tantas pessoas tivessem ao redor de Jesus. Quando se fala multidão, não se tem uma quantidade, ainda mais que se trata de antiguidade, não tem um relato exato, como hoje, que a polícia militar, seja qual for a sua cidade, você vai ver lá a polícia militar falando: não, aqui naquele evento tinha 100 mil pessoas, porque eles fazem um cálculo de metro quadrado e chegam a esse número. Quando a gente lê que era uma multidão, eu vou entender que era muita gente. E assim como a Bíblia fala, quando Jesus curava todas as enfermidades, não eram algumas, ou uma sim, outra não, eram todas. Então tem alguns detalhes que as pessoas gostam de viver em função de tentar. Será que realmente isso era multidão? Será que realmente isso era todas as enfermidades e tal? Eu gosto de pensar o seguinte: se não está na Bíblia, não é relevante. Né? Se não consta nas escrituras em detalhes, é porque de fato não precisava constar em detalhes. Então, isso não é uma fé ignorante. É diferente disso. Na realidade, é ser inteligente, porque talvez de você tanto se questionar e buscar
os detalhes dos detalhes, as vírgulas e os hífens e os chios, você pode se tornar escravo em obter conhecimento. Isso pode ser de fato perigoso e pode te levar num caminho estranho, onde que você pode se tornar escravo disso. Então, um pequeno alerta antes da gente começar. Quando você olha um pouco antes, você vai ver que Jesus começou a curar várias pessoas de todas as enfermidades, libertando pessoas das suas mazelas, né, das suas paralíticos sendo curados, endemoniados sendo libertos, e isso começou a correr toda uma região, e essa região tomou uma proporção de que as pessoas de vários lugares começaram a vir ao encontro de Jesus para entender e para ver esse homem que era diferente de tudo aquilo que eles viviam na época. E a gente viu na aula passada, no vídeo passado, que a gente falou a respeito da Judéia, de Cafarnaum, que era uma região montanhosa, uma parte dela, mas também era uma região onde que tinha uma área mais baixa, perto do mar. Eu sou carioca e o Rio de Janeiro ele não é que nem Belo Horizonte, no sentido de que não temos tantas ladeiras, mas temos muitos lugares planos e também temos alguns morros. Então, quando eu leio esse texto, me remetendo ao conhecimento básico, né, lendo enciclopédias que trazem essa referência geográfica, me faz lembrar um pouco o Rio de Janeiro, no sentido de existia aquele ventinho legal, né, do mar, aquele frescor de estar próximo da água, e ao mesmo tempo existia também as montanhas. Então não eram montanhas muito elevadas, como por exemplo aqui em Belo Horizonte tem vários morros, mas eram uma elevação. Então, entendendo isso e contextualizando, é bom falar que isso facilita a compreensão das escrituras, quando você olha o contexto histórico, né, e você também associa com o seu dia a dia, facilita a compreensão. Então, quando Jesus começa a curar várias pessoas, existe uma manifestação que é muito comum, né, de acontecer. As multidões, as pessoas começam a se aglomerar e começam a vir, e Jesus começa a ensinar essas pessoas. Percebe-se o seguinte, que o versículo 1 fala, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se, talvez até mesmo para facilitar o discurso dele. Mas é interessante perceber que toda atitude que Jesus tem, ela tem um propósito, e também, se a gente não entender o contexto cultural, fica estranho. Então, se você for ver, por exemplo, na Grécia Antiga, havia uma facilidade quando alguém ia falar alguma coisa, essa pessoa ela se levantava e se destacando de toda a multidão, falava a respeito. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos várias vezes. Até falar nisso, nosso pastor está dando aula a respeito de Atos dos Apóstolos. E em vários momentos, Pedro levanta e fala. Isso é relevante, porque a cultura do lugar, se alguém quisesse falar algo, levantava não só a sua voz, e também se levantava por completo, né, e falava à multidão. Aconteceu isso logo depois do Pentecostes, aconteceu isso em várias situações. Mas quando você olha Jesus no meio de uma multidão, não se levantando, mas ele ia para um lugar alto e se assentava, ele tinha uma postura ali de um rabi, ou seja, de um mestre que estava orientando discípulos. Tanto é que, olha só que interessante, quando ele viu as multidões, ele foi a um lugar mais alto e se assentou. Ele não falou à multidão de pé, ele falou à multidão assentado. E o que aconteceu com os seus discípulos? Os discípulos não ficaram em pé, eles sentaram. Também remete a uma postura da sua época de ensinar, né? Então, você vai ver na cultura judaica, sempre quando um mestre iria ensinar aos seus discípulos, os seus discípulos se assentavam, tá? Também existe uma coisa muito interessante. Você percebe que Jesus vai a um monte e os discípulos vão com ele. Em vários textos, em vários momentos, você vai ver que Jesus vai a um determinado lugar e os discípulos os discípulos vão com ele. E aí eles começam a ensinar. De repente, no caminho, Jesus para e fala:
Ó, vai ali ver se tem. Ele vai lá ver a figueira, viu que a figueira não tinha dado fruto e amaldiçoa e segue andando e tal. Isso porque é, isso é um estilo de ensino da época, né, até antes da época de Jesus, que era enquanto eu caminho, eu ensino a respeito de alguma coisa. Mas tem um nome complicado, não vou falar não. Procura aí depois na internet. Ensino como Jesus ensinava. É muito legal. É, quando Jesus começa a falar, e aí eu quero fazer você voltar no versículo de número 17 do capítulo 4, fala uma coisa muito interessante. Porque esse evento que está acontecendo aí nesse exato momento, ele é na realidade o início do Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte ele tem ele tem uma perspectiva diferente. Ele é como se fosse de fato o arcabouço do perfil e das leis do reino de Deus, né? Das leis do reino dos céus. Né? Então, quando você vai no versículo 17 do capítulo 4, Jesus fala uma coisa muito interessante. Olha só que o versículo fala pra gente. Versículo 17, capítulo 4. Vou abrir aqui. Fala assim: Desde então começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Percebe o seguinte: na Bíblia, nem sempre a divisão de capítulos e versículos foi para facilitar a nossa compreensão. Né? Não há problema nenhum nisso. Quando você quer entender melhor de um assunto, se você for procurar primeiro a Bíblia, imagina você gravar um texto de Salmos 1 se não tinha número. Com certeza era muito complicado e os irmãos entenderam que isso facilitaria. E não foi ao mesmo tempo. Uma pessoa fez num período, outra pessoa fez em outro. No primeiro período que eu citei, alguém dividiu em capítulos e em outro momento outra pessoa dividiu em versículos. Não foi um trabalho da noite para o dia, foi um trabalho moroso, delicado. E isso tudo foi para que os irmãos da época e depois dessa época, nós, né, conseguíssemos entender que essa técnica facilitaria para gravarmos as escrituras, a memorização dos textos. Né? Então, você vai ver nas escrituras muito isso. Jesus ele faz, na realidade, o texto, né, faz como se fosse uma prévia do assunto e mais à frente ele traz aquele assunto de forma mais condensada, de uma forma mais expositiva daquilo. Né? Então, quando você para ver, seria muito estranho se você lesse, por exemplo, capítulo 4 e o evangelho parasse aqui no capítulo 4 de Mateus. Então, quando você vê assim, Jesus, e depois que ele foi batizado e tal, o que acontece? Ele vem aqui e aí fala, desde então, depois que ele foi tentado, né, passou por toda aquela situação, desde então ele começou a pregar. Ele começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas, se você for curioso como eu, você vai começar a se questionar: o que é se arrepender? Né? O que é o reino dos céus? Né? O que? Por quê? Não há problema em questionar-se. Né? O problema é você saber até onde o seu questionamento é sadio e não é. E algum tempo atrás era considerado errado questionar. Né? O evangelho não era possível ser vivido por pessoas intelectualmente elevadas. Né? Se você falasse de evangelho, e tem muita gente pensando nisso ainda, que o evangelho é um negócio pra gente bitolada. Desculpa a expressão, um idiota, uma cabeça, sabe, burro. Mas na realidade não é isso. Os textos que nós lemos, eles são evidências históricas de um Deus que olha por nós e tem um plano, um projeto para cada um de nós e cumpriu esse projeto e tem cumprido até hoje. Então, os textos bíblicos, se você não tiver atenção, você não faz esses links. E não é da noite para o dia que você faz esses links. Você tem que se dedicar. Dizem que para que você seja muito bom em alguma coisa, por exemplo, se você quiser tocar um piano muito bem, um instrumento muito bem, você precisa de pelo menos 10 mil horas. E
porque com 10 mil horas executando uma determinada coisa, você se torna muito bom fazendo aquela coisa. Então, quando você para olhar a Bíblia e ver, estudar, quanto mais você se debruça nas Escrituras, você estuda elas te trazem um frescor, um vigor também, sempre orando, né, jejuando, entendendo que as disciplinas espirituais, né, ajudam a gente a caminhar num sentido sadio. Existem muitos cristãos que não têm essa pegada de estudo, mas eu fico me perguntando, se nosso Deus deixou um livro, e a pessoa fala que não gosta de ler, tá bom que hoje, por exemplo, esse aplicativo que eu falei para vocês, ele permite com que você ouça as escrituras. É, mas se você não dedica um tempo estudando as escrituras, talvez você não entendeu que o Evangelho ele foi um livro deixado para nós. Nós precisamos aprender a ler. Isso precisa ser. Todo dia você tem que comer um pedaço desse livro. Não literalmente, mas lendo isso. E sem essa vivência, você não consegue perceber isso. Você, quando lê o capítulo 4, 17, versículo 17, Jesus, se parasse aqui o Evangelho de Mateus, você ia ficar, poxa, mas é só isso? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, na primeira oportunidade de ensino, que a gente entende que seja essa primeira oportunidade, ele se assenta e começa a orientar os seus discípulos. E fala de realidades que para a época deles era um confronto. Fala no capítulo 5, 6 e 7. É conhecido como de fato, o resumo da pregação do Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? A pregação do Evangelho do Reino, nesses 5 capítulos, na realidade o estilo de vida de quem faz parte desse reino. O estilo de vida de quem faz parte de um reino que não é um reino humano. Quando ele falava isso a respeito do reino dos céus, para o judeu que ouvia aquilo, ou para o romano que estava perto dele, para o povo daquela época, não era tão difícil como nós, de uma mentalidade pós-moderna, onde que a gente não entende muito bem o que é reino. A gente lê a respeito de reino num livro, vê num filme, sabe que a Inglaterra é de um jeito, sabe que o Brasil foi conquistado de outro, mas você não é real, não é palpável. Imagine alguém falar de internet na época de Jesus. Era loucura, porque nem luz elétrica tinha. Mas os conceitos e princípios existiam, sempre existiram. Então, quando a gente para querer entender o Evangelho do Reino sem se debruçar e estudar esses capítulos, a gente não consegue ter uma revelação progressiva. E Deus quer trazer para a gente essa revelação progressiva. Então, quando ele fala de um Evangelho do Reino, Evangelho está falando assim, eu vou trazer boas novas a respeito de um reino. E esse reino é o reino dos céus. Para um judeu oprimido, era uma loucura. E eles entendiam que esse reino seria estabelecido pelo Messias, e esse Messias viria de uma força brutal, né, de uma força armada, de uma atitude guerreira e uma atitude muito além de um evangelho, de uma boa nova, né, que o evangelho a gente fala evangelho, mas é bom, de só alguém falando algo. Quando o judeu ouvia a respeito de reino, ele entendia que era uma seta enorme falando que o nosso Salvador, o Messias, ele viria. Havia uma expectativa naquela época. Havia um anseio por liberdade, libertação. Nós temos a dificuldade de entender a respeito de ser privado de algumas coisas. A nossa vida é muito fácil. No sentido de que se eu preciso de uma roupa, eu vou e compro. Eu não preciso cuidar do bicho da seda, tratar ele para depois conduzir. Ou plantar alguma coisa e trocar aquilo que eu plantei e colhi para ter uma roupa. Nossa vida pós-moderna é muito tranquila. Nossa vida pós-moderna ela chega a ser até chata se você parar para pensar de que esses homens eles tinham que plantar, colher, viviam sob opressão de outras pessoas, de governos e de reinos, e queriam, com uma expectativa absurda, ser livres. Quando Jesus vem libertando eles de doenças, do opróbrio, da vergonha de doenças, se alguém passasse mal, se alguém tivesse qualquer doença, escária,
enfermidade, aquela pessoa era dado como escória da sociedade. Jesus vem curando essas pessoas. Jesus vem dando atenção a um povo que era ali dado como ignorante, por exemplo, a Judéia. Então você começa a analisar e perceber que Jesus vem trazendo um frescor, assim como esse vento que vinha da parte da água para a terra, Jesus era esse refrigério que vinha para aquele povo e era algo que tomava o coração das pessoas e o testemunho interior que existia, né? Imagina o próprio Deus falando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pensa a profundidade que existia nisso, pensa a complexidade, que talvez as palavras de fato não consigam expressar o nível e da profundidade que esses homens e mulheres ouvindo o verbo da vida falando aquilo para eles. Olha, arrependei-vos é chegar no reino dos céus. Mas não ficou só até aí. Quando eu olho para a escritura e ela fala um trecho, você fala assim: pô, parece que morreu aqui. Pode ter certeza que ele está fazendo ou uma conexão com algo que já foi dito, ou uma conexão com algo que vai ser dito. Então, Jesus fala aqui nas bem-aventuranças, o jeito, ou similitude, como algumas pessoas falam, que é o bem-aventurado, ou feliz hoje, ou a palavra bem-aventurado é feliz ou muito feliz, ou mais do que feliz, né? Alguém que está com o coração pleno de alegria que não cabe no peito. Ele fala assim: muito mais do que feliz é quem sabe que são espiritualmente pobres. Ele começa a falar e bater em situações aqui que são característicos de quem faz parte não do Império Romano, não do convívio dos judeus, né, do povo de Israel, mas ele fala de um reino que alguns poderiam não ter entendido e de fato não entenderam, que não era um reino estabelecido pela força do braço, ou pela ponta da espada, ou da flecha, mas na realidade era um reino dos céus. Isso bugava, ou seja, deixava os caras com a cabeça louca, porque era uma realidade, eram palavras que traziam revoluções internas deles. Quando a gente olha para o 5, 6 e 7 de Mateus, são as bem-aventuranças, e Jesus ele vai descrevendo de forma excelente tudo aquilo que nós precisamos ser de forma prática como um cidadão do reino dos céus. E o que é de fato as bem-aventuranças, né? Se você pegar todo do versículo 3 até o versículo 12, como a gente leu, você vai ver assim: felizes alguém com uma característica que vai alcançar alguma coisa. Se você ler o Salmo 1, vou abrir aqui o Salmo 1 para nós lermos, ele é muito parecido com o Salmo 1, porque o Salmo 1 é um perfil de bem-aventuranças, né? Salmo 1, o versículo 1 fala assim: bem-aventurado, ou feliz, ou muito mais do que feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pensa o seguinte: ele descreve, né, a bem-aventurança. O que é isso? Feliz é quem tem essa característica, que padece, que vive isso, que vai ter outra característica, que vai receber outra situação. Sempre tem esse perfil, né? Eu sou feliz porque eu tenho que eu guardo as escrituras e sou diferente de outra situação e que eu obtenho tal outra coisa. Você pode perceber isso nos Salmos. Isso é um perfil das bem-aventuranças. E se você perceber, você começa a olhar essas questões, e você vê no versículo 1 e 2 do capítulo 5, fala o seguinte: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte assentando-se, e os seus discípulos chegaram para perto dele, e ele começou a ensinar. Lembra-se da referência a respeito de como era o discipulado, que eu falei no vídeo anterior. Ele possivelmente, com aquela atitude, remete não só àqueles discípulos próximos, mas todas as pessoas que entendiam o processo de discipulado, de alguém falar: siga após mim,
como você está aprovado, e a atitude que eles viam no dia a dia. Era comum, na época de Jesus, alguém fazer essa orientação de forma o que eu vou andando e os meus discípulos vão atrás de mim, e ao ponto de que eles, se eu paro, eles param, ouvem o que eu tenho para dizer e vivem comigo. Bem diferente da realidade de hoje em dia quando se fala de discipulado. Discipulado, dependendo da linha teológica aí, tem gente que o discipulado, se o cara quer ir no cinema, o cara pergunta pro discipulador. Não é isso. E também não existe discipulado à distância. Eu já vivi uma situação onde eu conversei com um bom amigo que é pastor e eu falei, cara, preciso ser discipulado. Ele falou assim, arruma alguém da sua igreja, alguém próximo de você, porque discipulado onde que o cara vai visitar a sua casa, você vai visitar a casa dele, proximidade. Não existe discipulado sem proximidade. YouTube não é discipulado. Você pode estar alimentando a sua fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Mas não quer dizer que essa pessoa é seu discipulado, seu discipulador. Não é o seu pastor. E aqui vem um ponto bem interessante. Nem sempre quem te discipula é o seu pastor. Nem sempre quem te discipula é um líder. Na realidade, quem te discipula é um irmão mais velho na fé. É alguém que já caminhou de certa forma e ele vai te orientar. Mas isso tem que ser feito próximo. Isso tem que ser feito de forma presencial. Isso tem que ser feito de forma constante. Existem princípios básicos para que você seja discipulado e isso é extremamente importante, de que você vivencie isso. Então, quando você lê Jesus caminhando de uma cidade para outra, subindo num determinado lugar, indo na casa do fulano para almoçar, sendo convidado, né? O contexto todo é porque é um mestre que ensina andando junto. Nas escrituras, quando você vê a respeito, o princípio de discipulado eu ando com o meu discipulador e ando com o meu discipulado. E tem algumas pessoas que ouvem essa expressão discipulador e discipulado e bugam, a cabeça explode. Por quê? Pelo ensinamento errado, pelos excessos. Então, querido, se você está vivendo uma situação onde que você está se sentindo sobrecarregado por alguém te orientando, talvez seja interessante você avaliar se de fato isso é um discipulado ou um abuso possivelmente um abuso de autoridade. É importante você se ligar nisso, orar ao Senhor e buscar auxílio. Amém? Não sei porque eu estou falando isso, mas foi. Interessante ressaltar que quando Jesus começa a falar felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é elas, ou como está aqui no versículo 3 na João Ferreira de Almeida, fala bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando que é o seguinte, na linguagem de hoje, né, fica mais fácil de entender, que ele está falando, olha, vocês podem ficar tranquilos que se vocês entendem que não têm capacidade de serem como os tão espirituais da sua época, vocês já são, vocês têm consciência da sua pobreza espiritual, vocês têm a consciência de arrependimento e o reino dos céus é de vocês. Olha que louco. Porque ele naquele momento ele está confrontando toda a classe religiosa. Todos os fariseus, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes, que trouxeram um comércio religioso para a realidade do tempo de Jesus. E ele fala isso para uma multidão que está sedenta, vivendo isso. Tem relatos do Flávio Josefo, um historiador da época, em que para a pessoa chegar ao templo, ela tinha que pagar para se purificar em algumas piscinas, e você não vê em nenhum momento a respeito disso no Antigo Testamento, né? E nem Jesus falando a respeito disso, né? Assim, nesse momento ele está confrontando, né? Mas na história do povo judeu, você vê que o povo se perdeu e Jerusalém se tornou como se fosse uma capital do comércio religioso. E ele aqui está confrontando e falando, olha, vocês que se sentem tão pobres que não são capazes às vezes até de achar que Deus pode olhar para vocês, pode ficar tranquilos que o reino dos céus é de vocês. O Messias prometido
iniciando o seu caminho, e a sua pregação fala isso para um povo que estava sofrendo abusos de autoridade. Ao invés dos sacerdotes darem ao povo acesso às escrituras, ensinarem como a gente vê no Pentateuco, a orientação que Deus deu a Moisés, que os levitas deveriam, os sacerdotes também, deveriam orientar o povo, os próprios sacerdotes pegavam essas informações e viveram uma classe de favores e de graça. Né? Isso é extremamente errado, era extremamente errado, e Jesus toca literalmente numa ferida. Você começa a perceber que os pacificadores e pobres de espírito, é interessante, ele sempre vai falando detalhes de que pessoas que aparentemente não são, né? E são características do próprio do próprio indivíduo que faz parte do reino de Deus, né? Do reino dos céus. Se você, qual a sua atitude? Você se acha melhor do que as pessoas? Não é porque eu oro tantas vezes por dia, é porque eu sou da igreja. Eu sou melhor do que aquele cara que está ali e que bebe, que fuma e tal. Ele pode ter um hábito errado, mas não quer dizer que ele seja impossível do Espírito Santo tocar nele. Ah, não gosto do fulano de tal, porque não sei. Vai orar para se converter, para se arrepender. Você começa a ver Jesus batendo nisso do capítulo 5 ao capítulo 7. E nós vamos chegar lá, vamos chegar a esse ponto. Mas o interessante é que ele vai tocando a respeito de conforto, né? Ele vai falando que quem vai ser consolado, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Ou seja, um povo que era quase que cansado de tanta opressão, de tanta tristeza. Ele está falando para aquele povo, vocês vão ser consolados. Né? Olha o versículo 5. Felizes as pessoas as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Ou seja, talvez você não tenha poder aquisitivo, mas de fato a promessa de Deus é que nos céus teremos fartura. Às vezes a gente fica aquela situação de não, eu preciso ter isso, eu preciso do celular mais top, eu preciso do carro mais top, eu preciso da roupa de marca. E tem gente que, se não consegue isso, sofre, se desmorona, porque na realidade a sua fé está baseada em ter. Mas a Bíblia nos fala nesse versículo que se nós somos humildes, né, nós temos o reino que Deus prometeu para nós, um reino prometido. Não é a humildade de não ter nada ou ter pouco, mas a necessidade da humildade é entender que se no momento eu não tenho condição de ter, meu coração é contente, porque eu tenho a saúde para trabalhar e conquistar alguma coisa. Imagina um povo que uma desigualdade social absurda, onde que muitos tinham e outros não tinham nada, passavam fome, dificuldade. Jesus toca nesse povo. Eu vou continuar no versículo 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. E aí, no versículo 6 na minha Bíblia, fala diferente. Fala o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha como é importante você entender, porque justiça, dependendo daquilo que você entendeu e foi criado, você entende que justiça é uma coisa e eu entendo de outra, porque é livre a interpretação de palavras e textos. Olha que loucura. De repente, se eu falo para você: olha, fulano, você é ignorante, você vai ficar irritado comigo. Enquanto se eu falar isso para outra pessoa, ela fala assim: ah, legal, beleza. Porque uma palavra, ela tem toda uma carga de informações que foram incutidas na nossa mente no decorrer do nosso crescimento. Então, cuidado com as palavras, porque às vezes você fala uma coisa sem entender, e isso pode trazer peso. Então, quando ele fala o seguinte: tem sede de justiça, não é só justiça social, não, porque fulano não tá passando fome e eu vou ajudar ele. Não é essa questão. Ah, porque o fulano tá passando acusações sociais, né, raciais, racismo. Não tem nada disso. Na realidade, o que ele está falando aqui é aquele que tem sede e fome de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus se remete à justiça, sim. Se remete à justiça. A Bíblia diz que Jesus, ele é a justiça de Deus para conosco.
Então, quando ele fala que ele está tocando em pessoas que talvez imaginam pessoas ali naquele momento com sonhos frustrados, com perspectivas frustradas, de quererem viver coisas em Deus, lendo a história do povo de Israel, percebendo que os avós, tataravós deles viveram proezas, mas naquela realidade ali eles estavam sendo oprimidos por Roma, estavam sendo oprimidos por um povo estrangeiro, com mortes e rebeliões e peso. E quando Jesus toca nesse assunto, ele não fala só da justiça, não fala da justiça no nível dos homens, mas ele fala que fazer quem tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, ele vai ser saciado, vai ser satisfeito pelo próprio Deus. Ou seja, não é algo que você se sustém da força do seu braço. Interessante é isso. Perceber como Jesus está falando, está remetendo não a um reino de atitudes braçais, humanas, mas um reino que você nasce de novo, né, entende, tem a concepção totalmente diferente e você vive também de forma diferenciada. Não é vencer sempre, mas você ser grato sempre em ter aquilo que você tem. É você ver uma dificuldade e não fazer com que a dificuldade te desmorone, te acabe. Na realidade, você olha para a dificuldade e entende que você talvez não consiga sem ajuda, não consiga sem auxílio. Vou seguir aqui. Versículo 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Olha que louco. Imagina pessoas que queriam tanta misericórdia. Jesus confrontando essas pessoas. Não, porque o cobrador de imposto foi lá na minha casa, pegou tudo que eu tinha, trouxe soldados e levou, confiscou tudo que eu tinha. Cadê a misericórdia? Cadê o se compadecer junto comigo? Né? Pegar toda essa realidade, cadê? Eles não tinham isso. E ele fala, olha, se você quer misericórdia, seja misericordioso com aquele que não foi misericordioso com você. Ó, o versículo 8. Felizes as pessoas que têm um coração puro, elas verão a Deus. Olha, que louco. O que é um coração puro? Um coração de criança? Tipo assim, qual é a perspectiva? Vamos ver a Deus com o quê? Será que ele naquele momento não estava sendo o profeta, né, apontando o dedo e falando: você que está no meio da multidão aí, cheio de coração inflado, querendo puxar a espada, fazer uma rebelião, olha aí. Ou você querendo fazer o mal com outro, peraí. Isso não é um coração puro, é um coração, muito pelo contrário, um coração sujo com a maldade. Cadê a pureza no seu coração? Você percebe, pelo jeito que Jesus está falando, que ele está começando a estabelecer princípios para um povo que não tinha quem seguir. Um povo onde que não tinha com quem contar para orientar. Ao ponto que em algum momento a gente vai ler mais para frente que Jesus olhava para a multidão e falou assim, falou para a cidade de Jerusalém, Jerusalém, eu queria fazer como a galinha pegasse vocês pelos pintinhos, ou seja, eu queria aconchegar você perto de mim, mas vocês mataram os seus profetas. E aí o texto segue. Jesus, ele às vezes, não sei se você tem essa percepção, às vezes a gente olha o texto bíblico e não entende muito essa percepção se a gente deixar algumas pontas soltas, parece que a gente está lendo um texto qualquer. Mas quando você entende o contexto da sociedade naquela época, você percebe que Deus vem trazer refrigério por um tempo e facilita a sua percepção. Imagina Jesus falando para pessoas onde os corações estavam cansados e nem sabiam mais o que era pureza. Né? Então, um coração puro, irmãos, é um coração que não intenta a maldade em si, não é um coração iníquo. O que é uma iniquidade? É o cara que vive em pecado. Né? Então, o que é o pecado? Aquele que nasceu de novo, pecado é uma falha, é um tropeçar no meio do caminho quando você está olhando para um alvo, para o seu foco que é Cristo. Mas quando você não conhece a Cristo, viver em pecado, ou seja, você não tem quem te remiu, você vive uma vida de iniquidade. E o cristão
que nasceu de novo e escolhe viver uma vida de iniquidade, sabendo que é errado, sem uma vida de arrependimento, ele está no reino dos céus, mas ele é um carnal. Ou seja, eu, mesmo sabendo que existem princípios a serem seguidos de arrependimento, de uma vida conforme as escrituras, eu opto em viver diferente, porque eu sou justo aos meus olhos e sou muito melhor do que Deus naquilo que ele falou para fazer. É essa a visão de um crente carnal. Eu prefiro viver em pecado do que viver aquilo que a escritura disse. Aí a diferença de um para o outro é o seguinte: eu posso fazer pipoca em casa, mas não me torna ser um pipoqueiro. Então, quando eu erro porque o pecado ele está ali diante de mim, cabe a mim controlá-lo. E quando eu caio por causa desse pecado, seja de qual for a ordem, você percebe que você é fraco naquilo, você se arrepende, reconhece isso diante de Deus e procura não fazer. Agora, quando eu não tenho essa vida, esse coração quebrado, eu acabo vivendo uma realidade diferente e eu não me arrependo. Ou simplesmente meu coração está tão cauterizado, eu sou tão sepulcaiado, ou seja, sou tão bonito por fora e fedido por dentro, que eu finjo, Deus, tu sabes. E vida que segue. Na verdade, o Evangelho do Reino, a gente vai ver isso. Que o Evangelho do Reino, o reino dos céus, ele é estabelecido através de vidas arrependidas, de atitudes arrependidas, de luta contra maus hábitos, hábitos que acabam com a sua vida em Deus. E isso é muito forte. Vou seguir aqui, versículo 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Olha que louco. Se você trabalha pela paz, Deus ele considera que você é um filho dele. Se você nasceu de novo, se diz cristão e não trabalha pela paz, você pensa direitinho aí. Versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Aqui ele está falando a respeito de martírio, né? De acusações. Você aceitou a Cristo e as pessoas apontam o dedo para você e pessoas que te perseguem sem motivo nenhum. E às vezes você entende que é um negócio muito mais do que natural, é espiritual. Essa concepção, ele está tocando nisso. Talvez até apontando, pensando aqui, para os mártires que viriam, a perseguição que viria para a igreja. E aí, o 11, ele fala a respeito disso, que é muito interessante. Né? Felizes são vocês, quando os insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Quem fica feliz com isso, irmãos? Quando alguém aponta o dedo para você e fala mentiras a respeito de você? Ninguém. Mas Cristo, ele está semeando algo no coração dos seus discípulos que viveriam isso, né? Os discípulos, né? Os apóstolos, os 12 e até os outros que não foram incumbidos do apostolado. Mas isso para mim, para você, é uma realidade, né? E o 12 é bem interessante, fala: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês, porque é assim mesmo que perseguiram profetas que viveram antes de vocês. O interessante é que a gente não vê aquele padrão onde que da bem-aventurança, você é esse tipo de pessoa, né? Bem-aventurado você, que tem essa característica, e você terá tal promessa a receber. E o interessante é que meio que ele dá um resumão, né, de tudo isso que ele falou, e é porque ele assim: felizes quando te insultarem, fiquem alegres, porque grande é a recompensa que está guardada nos céus para vocês, porque é assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, ele meio que dá um descanso para quem de repente você sabe quando você está angustiado e aí você lembra de alguma palavra que alguém te deu. Jesus não foi à toa que ele falou isso. Ele, na realidade, estava querendo trazer uma realidade, plantar no coração dos discípulos uma semente, que a gente vai continuar vendo aqui nesse ensinamento de Jesus, nas bem-aventuranças, que ele estava falando a respeito e fazendo links com Isaías e Salmos, e até mesmo depois você vai ver, por exemplo, Paulo e Silas na prisão, eles felizes cantando, né?
É muito louco isso, porque mesmo, olha só que interessante, Paulo e Silas não ouviram Jesus falando a respeito disso, mas ouviu alguém falando, né, que teve presente aqui e falou isso para eles, né? Então, quando você para pensar e fazer os links, você entende que o evangelho, né, o evangelho do reino, né, o evangelho dos céus, o reino dos céus, ele não é algo que morreu ali com Cristo. Ele continuou e perpetuou e vai perpetuar para sempre. E nós fazemos parte dessa realidade. Essa promessa de que você, mesmo você estando triste, você achando que você não está em meio ao caos e não pode pregar a paz, você deve pregar a paz. Você pode sim ser alguém que sofre perseguições, mas você sabe exatamente que o seu mestre, Jesus Cristo, falou a você da realidade de que você seria mais do que feliz se você sofresse perseguições, que você tem a responsabilidade, como alguém que nasceu de novo, de viver uma vida de arrependimento. Uma vida de arrependimento não é uma vida de ai meu Deus, ai Deus, eu me arrependo, eu me arrependo. Não é algo falso, e sim algo genuíno, verdadeiro, intenso, onde que você vive uma vida normal, sem excessos, uma vida onde que você entende que aquilo que você tem é fruto daquilo que você conquistou e Deus te deu graça para conquistar aquilo, mas é uma vida onde que você entende quem você é em Deus e sem Deus e fora de Deus. E você escolhe todos os dias a ser quem você pode ser. Você tem o direito de escolha, você tem o direito e a autoridade em escolher, e toda vez que você se exime dessa responsabilidade, você simplesmente está voltando a um hábito de um velho Adão, que se eximiu da responsabilidade de ser o homem, o papel da autoridade, e falar não para a mulher e para a serpente. Entenda isso que eu quero dizer. Não quero ser machista e não serei. Você, quando se exime da responsabilidade, você acaba sendo literalmente o Adão, o primeiro Adão, vivendo o exemplo do primeiro Adão. A falha que existe dentro de você, né? A sua essência pecaminosa. Mas quando você diz não às dificuldades que você vive contra você mesmo, seu maior inimigo, e decide viver algo novo em Deus, você triunfa com o segundo Adão, Jesus Cristo. E você, se você nasceu de novo e opta em viver uma vida de pecado, de tudo o contrário que você deveria viver, você na realidade está sendo de fato alguém por opção, um segundo Adão. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te dê graça para entender tudo isso, Deus te dê favor nessa semana, nesse dia, em nome de Jesus. Amém.